o Jader já chegou à segunda apresentação. Então, como só temos dois palestrantes, assim, vamos deixar um pouco mais tempo. Foram previstos 20 minutos, mas pode estender até 30 minutos nesse caso. E vamos pegar se chega o Jader ainda, mas se não, depois da apresentação do Wilson, vamos assim abrir para perguntas. O primeiro palestrante, o meu antigo amigo de Fortaleza, que já se conhece há algum tempo, é aluno nosso aqui da UFSC, da Filosofia, o José Wilson Rodrigues de Brito, e vai falar sobre contribuições de Axel Honneth para um debate sobre teorias da justiça na atualidade. Certo? Então, pode começar. Obrigado, meu querido. Boa tarde. Só no mestrado aqui da UFSC, desde 2017 também. Então, eu vou para o segundo semestre. Só agradecer a coordenação, a equipe científica que avaliou esse trabalho e aprovou, para que pudesse ser apresentado hoje. E, como o professor Marcos já mencionou, as contribuições de Axel Honneth para o debate sobre teorias da justiça na atualidade. O meu primeiro contato com esse pensador, que é filósofo e também sociólogo alemão, foi justamente através da disciplina Tópicos Especiais em Filosofia do Direito, com o professor José Ivan, que acabou de sair. Então, eu comecei agora a dar uma ampliada na pesquisa, e agora estou também começando a pesquisar sobre o Axel Honneth. Eu achei muito interessante a teoria dele, justamente na questão da busca de que as pessoas sejam reconhecidas, que a justiça realmente seja efetivada na própria sociedade, a partir tanto do reconhecimento desse indivíduo, quanto também da sua participação em grupos sociais, como também os movimentos sociais. Então, basicamente, eu vou ler alguns pontos chaves dessa pesquisa, para que a gente possa realmente não fugir tanto assim dessa temática. No resumo, este trabalho intenciona fazer uma análise a respeito das contribuições de Axel Honneth no que concerne as suas contribuições para o debate sobre teoria da justiça no contexto atual. Neste sentido, pode ser elencada como a principal tentativa de alcançar princípios normativos pautados na horizontalidade, ou seja, na própria realidade social. Para alcançar êxito nesta empreitada reflexiva e filosófica, parte-se de sua obra O Direito da Liberdade, que eu estou usando aqui a versão em espanhol, O Direito de la Liberdade, e no qual se tem a questão relacionada à liberdade, sendo esta tomada como o princípio de maior valor na contemporaneidade. A liberdade direcionada ao aspecto social, especificamente expressa nas instituições, bem como seu vínculo intrinsecamente ligado às relações sociais, de mercado e também ao universo político. Ao se pressupor a existência de um vazio entre princípios normativos pertencentes à justiça e à realidade social, conforme considera o autor, fomenta-se a partir deste estudo notar as potencialidades, bem como os limites desta reconstrução normativa, conforme proposição teórica de Honneth. Então, esse foi o nosso resumo, que eu vou tentar justamente trazer essa discussão a respeito da reconstrução normativa que ele propõe, que vai ser pautada justamente através dessa percepção de uma lacuna, que percebe que seria justamente entre o que se tem como valor normativo ou como norma e aquilo que realmente se tem no contexto social, a própria realidade social. Ou seja, é como se fosse, na verdade, uma contradição, Você estabelece princípios normativos, mas, ao mesmo tempo, isso não é realmente constatado na própria realidade, como efetivação. Então, o estudo, a partir da obra O Direito de la Liberdade, problematiza Honneth as discrepâncias existentes entre os princípios normativos da justiça e a realidade social. Para superar essa lacuna, ele propõe construir uma teoria da justiça a partir dos requisitos das estruturas institucionais das sociedades modernas. Para tal, ele adota o recurso metodológico, a reconstrução normativa. Este instrumento permitiria analisar o que é eticamente justo no social.
Nesse trabalho serão analisadas as contribuições de Honneth para a teoria da justiça e, em seguida, coloca-se também em discussão a questão da reconstrução normativa. Em um primeiro momento, será apresentada a trajetória do autor na construção de uma teoria da justiça, passando do paradigma da redistribuição para o do reconhecimento, para chegar a uma ideia de justiça fundamentada na existência de um acordo normativo compartilhado. No segundo momento, busca-se explorar o modelo teórico-metodológico da reconstrução normativa, que possibilita a identificação dos valores compartilhados e primos na modernidade para garantir uma vida significativa a todos os sujeitos. A discussão culmina, então, com a reconstrução normativa, sendo esta uma articulação entre filosofia normativa e a própria realidade social. A questão do reconhecimento e as instituições na teoria de Honneth. Como eu mencionei, esse meu trabalho vai estar pautado justamente em duas obras principais, que é a luta por reconhecimento, gramática moral dos conflitos sociais, e a própria obra O Direito de Liberdade. Eu estou usando a versão em espanhol. Honneth tem como ponto de partida uma proposta de inovação da teoria crítica, pois para o autor haveria importantes déficits nas abordagens a ele anteriores. Considera que importantes pensadores como Adorno e Horkheimer explicaram de modo inadequado os fundamentos normativos da teoria crítica, de maneira que reduziram o conceito de racionalidade a algo meramente instrumental ou estratégico. A Habermas critica por sua comparação da ordem social, bem como seu conceito de razão, e levá-lo a perder de vista a realidade que estrutura o conflito social, em relação tanto ao mundo da vida quanto ao sistema. Neste sentido, Honneth acaba se distanciando das abordagens utilitaristas e propõe a reconstrução da gramática moral dos conflitos sociais e, assim, elege o conceito de reconhecimento como um elemento crucial para compreender e analisar os conflitos sociais. A singularidade da abordagem de Honneth se faz notar quando se analisa o modo como esse autor aborda as questões da justiça. Se, por um lado, há uma aceitação da ideia atualmente vigente de que a possibilidade de autonomia individual é o elemento essencial da justiça na modernidade, por outro, há importantes divergências sobre o modo como essa autonomia deve ser assegurada e garantida. O problema levantado por Honneth, na luta por reconhecimento, é que as abordagens que vinculam a autonomia após determinados bens básicos, materiais ou simbólicos, trazem como consequência a ideia de que o material e a justiça são bens amplamente estimados. Disso decorre igualmente que uma ordem social justa depende de uma justa distribuição de bens básicos. Aqui é, na verdade, o início da crítica que ele está fazendo é a questão da redistribuição. A redistribuição estaria pautada principalmente em bens materiais ou simbólicos. Honneth quer justamente chamar a atenção para as relações de reciprocidade. Algo que não pode ser simplesmente assimilado no esquema significativo da distribuição de bens. Para poder perceber a disposição sobre dinheiro como chance de liberdade, numa pessoa precisam estar formadas primeiro concepções sobre objetivos dignos a serem almejados, para poder então compreender chances profissionais como caminhos para a realização das habilidades individuais. A pessoa primeiro precisa ter compreendido as suas disposições e talentos como importantes e dignos de realização. Nenhum destes pressupostos necessários possui a forma de um bem fixo. Eles não podem ser simplesmente possuídos como coisas, mas precisam ser penosamente adquiridos, que é através das relações entre pessoas. Citação da obra do Luta por Reconhecimento. Há uma limitação do esquema distributivo, pois é preciso supor uma autonomia prévia ao sujeito para que os bens sejam considerados como meios significativos para a realização da liberdade individual. As condições para a autonomia pessoal só podem ser encontradas nos próprios sujeitos e nas relações que estes estabelecem. Rompendo, portanto, com essa interpretação, Honneth argumenta que a autonomia é alcançada por vias intersubjetivas. Isso significa que a autonomia não pode nos ser outorgada pela posse de bens, e sim necessita de reconhecimento recíproco entre os sujeitos. Uma vez estabelecida a ruptura com o paradigma distributivo, a próxima etapa da abordagem de Honneth
consiste em rediscutir o conceito da autonomia. A adoção de uma concepção liberal e individualista da autonomia pelas teorias da justiça é vista, então, como problemática. Tal concepção fundamenta-se em uma transformação histórica que marca o início do período moderno. Nessa fase, a noção de autonomia foi pensada como um desprendimento de determinados laços e de papéis sociais tradicionais. Nesse ponto, o Honneth menciona justamente que essas teorias da justiça, ou até mesmo procedimentalistas, acabariam muitas vezes atomizando esse indivíduo, né? Sairia então da visão de horizontalidade, onde esse indivíduo se encontra situado, né, na própria realidade social e contextual, e estaria simplesmente como se fosse algo abstrato, que é estabelecido de cima para baixo, ou seja, verticalmente, e não levaria em consideração os aspectos do próprio contexto social. A autonomia passou a relacionar-se essencialmente à questão dos indivíduos poderem desenvolver sem obstáculos os objetivos pessoalmente escolhidos. Né? Olha só o conceito que era colocado como autonomia. Né? Relacionar-se essencialmente à questão dos indivíduos poderem desenvolver sem obstáculo os objetivos pessoalmente escolhidos. As teorias da justiça, justamente por terem por base essa noção de autonomia, interpretam as exigências da justiça social como a eliminação de interferências à realização pessoal. Logo, não se consegue tratar de forma adequada carências, vulnerabilidades e interdependências dos sujeitos. Faz-se necessário, então, compreender a autonomia de outra maneira. E esse seria o conceito do Honneth. Né? A autonomia é uma capacidade que existe somente no contexto das relações sociais que a asseguram e somente em conjunção com o sentido interno do que significa ser autônomo. As relações de reconhecimento recíproco são consideradas componente fundamental da autonomia individual e tornam possível pensar nas exigências da justiça social, rompendo assim com o materialismo. O ponto de partida é levar em consideração que a autonomia plena só pode ser alcançada sob condições sociais favoráveis. O procedimentalismo das teorias da justiça, segundo Honneth, é igualmente colocado em xeque. Se os bens são a matéria da justiça, torna-se difícil imaginar os sujeitos em condições equitativas e imparciais, para que consigam tomar decisões sobre princípios justos, como já mencionado acima. Honneth chama a atenção para o fato de que esse procedimento pressupõe indivíduos autônomos e parte de uma ideia de distribuição de bens que não é factual. O autor sugere que as condições contextuais do procedimentalismo sejam pensadas a partir de outro material, que sejam então as relações sociais recíprocas. Diferentemente dos bens materiais, as relações de reconhecimento não podem ser coisificadas, não podem ser alocadas de forma aleatória, não são fixas e sequer são previamente determinadas. Ao mesmo tempo, não se pode dispor livremente dessas relações, dado que elas são construtos sociais e não pertencem simplesmente aos indivíduos. Honneth argumenta que não se deve aplicar à realidade princípios de justiça obtidos de forma imanente, tampouco se deve pressupor a realidade social como um objeto já suficientemente analisado. O autor, seguindo Hegel, retoma o conceito de eticidade para chamar a atenção para a rede de rotinas e obrigações que se relacionam com certas atitudes morais enquanto práticas sociais, isto é, enquanto valores institucionalizados socialmente. Assim como Hegel, Honneth emprega o conceito de eticidade de modo seletivo, tipificador e normativo para realizar então uma reconstrução normativa. Como destacar que o conceito de eticidade em Hegel não se aplica à multiplicidade de formas de vida ética presentes na sociedade, mas tão somente, citação de Honneth, aquilo que provadamente pudera servir para ajudar a realizar os valores e ideais gerais das sociedades modernas. Tudo que vem a contradizer estes requisitos normativos, tudo que representa valores particulares e encarne ideais retrógrados, nem isso se considera digno de converter-se em um objeto de reconstrução normativa, que é na obra de Direito de Liberdade. Honneth admite o conceito de eticidade de Hegel. No conceito de eticidade de Hegel parece apontar, afirmar o que já existe.
dado que somente pode valer como ético o que nas formas sociais da vida encarne um valor geral. Considera então possível associar a ele metas corretivas e transformadoras. Nesse caso, haveria uma passagem da reconstrução normativa para a crítica reconstrutiva, quando já não se trata apenas de contrapor instituições e práticas com determinados padrões externos de justiça, mas utilizar esses mesmos padrões para denunciar uma insuficiente ou incompleta encarnação de valores geralmente aceitos. Nesse ponto aqui, cabe a gente refletir também que o Honneth ele considera muito a questão das instituições. Ele trabalha muito essa reconstrução normativa justamente pautada nas instituições sociais. E ele faz justamente essa observação de que o indivíduo, enquanto esse ser autônomo, que usa a sua liberdade, ele deve, então, ter essa noção, esse senso crítico para poder perceber nessas instituições se elas realmente estão cumprindo com seus devidos papéis, né? Se estão realmente praticando valores ou formas ou costumes que venham realmente a estabelecer uma forma em que as pessoas sejam reconhecidas em sua dignidade enquanto pessoas. Critica-se em cada caso como uma instituição vista como ética poderia representar melhor ou de maneira mais completa a ampliação de valores que servem para a reconstrução da eticidade. Portanto, para Honneth, o meio da justiça é determinado a partir de uma reconstrução normativa de eticidade predominante em uma sociedade. Nesse ponto, a gente pode também notar no Honneth, ele faz uma observação de que a sociedade, os próprios indivíduos, hoje em dia eles acabam muitas vezes não acreditando mais nessas instituições, justamente porque elas não têm mais essa credibilidade toda quanto à questão da efetividade de valores, enquanto essas formas estabelecidas na própria sociedade. Para dar conteúdo a essa eticidade, o autor se utiliza de um procedimento teórico-metodológico que considera a racionalidade moderna de um lado e as práticas sociais existentes de outro. São os seguintes princípios que fundamentam esse assim chamado procedimento teórico-metodológico para a determinação do justo. Existem valores gerais, racionais compartilhados em uma sociedade. O justo deve ser pensado em relação a esses valores e é necessário encontrar na realidade social instituições nas quais esses valores são efetivados. Ele deixa ainda em aberta a possibilidade da crítica às próprias instituições, à medida em que elas não efetivam realmente o seu papel na sociedade. Segundo ele, este é o caminho que torna possível dar conteúdo à eticidade moderna, tendo na reconstrução normativa seu principal instrumento. O conceito de reconstrução normativa pode ser tomado em Honneth como um método de busca do equilíbrio entre o conceito e a realidade histórica. Honneth aposta na reconstrução normativa para a elaboração de uma teoria da justiça e avança em questões importantes que surgiram então em sua teoria do reconhecimento. São elas: mostrar que existe um acordo normativo compartilhado que constitui o fundamento da justiça, ter o justo como uma construção social, superando a lacuna entre filosofia teórica, filosofia política e a praxis social, fazer a mobilização das relações de reciprocidade como matéria de justiça. Esses aspectos permitem, então, analisar as condições de autorrealização individual presentes na ordem social das sociedades modernas e investigar as condições necessárias para realmente possibilitar a autonomia do indivíduo. Esse conceito de autonomia do indivíduo em Honneth pode ser tomado justamente como um aspecto da liberdade. Esse processo de reconstrução, buscando analisar como determinados valores e ideias se institucionalizaram. O potencial da noção de reconstrução normativa. A noção de reconstrução normativa proposta na obra O Direito pela Liberdade vem responder algumas das principais reflexões críticas da teoria honnetiana, que são o caráter supostamente individualizante da teoria do reconhecimento, as dificuldades da relação entre proposta normativa e fundamentação empírica da teoria, e em relação à primeira crítica,
o autor alega que o valor ético perdura nas sociedades modernas e que este valor é o valor da própria liberdade, entendido como autonomia individual. A noção de autonomia seria capaz de estabelecer um elo sistemático entre o individual e a ordem social. Citando Honneth, a justiça social pressupõe reflexões sobre como se instituir uma sociedade em que caibam os interesses e as necessidades de seus integrantes. Ambas as críticas podem ser respondidas ao propor um caminho metodológico de articulação entre estruturas institucionais que emergem de sociedades concretas e a ordem da justiça, de maneira a permitir a todos os sujeitos participantes questionar a norma, ou por não estar sendo cumprida, ou porque deve ser transformada em função das modificações dos valores e das práticas sociais já em curso, uma vez que a imagem de liberdade e justiça se transforma ao longo do tempo. Então aqui a gente pode também mencionar a importância que o Honneth dá a que esse indivíduo possa, a partir desse seu senso crítico, começar também até mesmo a questionar essas instituições, né? As instituições tomadas aí como aquelas que efetivam os valores, e à medida que esses valores não estão realmente buscando saciar as necessidades desses indivíduos, devem ser criticados, né? Claro, por esse indivíduo que tenha um senso crítico formado. O autor integra a possibilidade de haver vários modelos de liberdade e de uma construção da ordem justa. Para Honneth, o valor comum existe na modernidade, que encarnaria o normativo compartilhado com a liberdade. Constata, então, a existência de diferentes interpretações para o conceito, as quais podem ser resumidas em 3 perspectivas de liberdade. Só sintetizando os tipos de liberdade que ele menciona, né, são justamente a liberdade negativa, que ele vai colocar como principal referência o Thomas Hobbes, a liberdade reflexiva, que vem como principal referência o Rousseau, e também, por último, ele menciona justamente a liberdade social, que seria justamente a culminância tanto do aspecto jurídico, que se estaria na liberdade negativa, quanto também o aspecto da própria reflexão desse indivíduo, nessa busca de autonomia, que seria a liberdade reflexiva. Para entender o justo, é necessário identificar as instituições da modernidade que encarnam a capacidade de reciprocidade, de reconhecimento, de construção conjunta. Evidencia-se nesta perspectiva a experiência social, considerando que há uma eticidade inscrita na realidade que permite avaliar o justo a partir da relação entre as necessidades do sujeito e o seu entorno intersubjetivo concretizado nas instituições. Mencionando a questão da primeira liberdade, que está ligada à questão do contrato social, Thomas Hobbes, o primeiro, que seria o contrato, é tipo da liberdade negativa e nega a subjetividade em favor de uma ideia da natureza egoísta dos sujeitos. O segundo, no caso, é a questão do procedimentalismo, que seria justamente na teoria do próprio Rousseau, né? Ele é tipo da liberdade reflexiva e nega a objetividade, pois ignora que o procedimento é resultado de uma construção coletiva e não o seu ponto de partida. Em outras palavras, a liberdade social significa a liberdade existente na ação relacional, na qual a consideração e o reconhecimento recíprocos constituem condição necessária para a realização dos próprios objetivos de ação. A liberdade negativa, então, toma o aspecto da liberdade jurídica, garantida pelo Estado. A liberdade reflexiva dá uma forma à questão da liberdade moral, que é outorgada intersubjetivamente, e a liberdade social é essa concretude da liberdade, e tem como base o reconhecimento mútuo. A ela se devem as condições de existência das outras duas formas de liberdade, isso segundo Honneth. Ao passo que as liberdades negativa e reflexiva são reguladoras, a liberdade social remete aos sistemas de ação cooperativas ou coletivas. E nesse ponto, a gente pode notar que o Honneth ele dá uma maior importância à questão dos movimentos sociais, enquanto formas de cooperações ou de agrupamentos que venham a lutar por um ponto comum. A reconstrução normativa encontrou nos 3 tipos de liberdade formas de efetivação do normativo compartilhado moderno.
Dito isso, a reconstrução normativa congregaria as metas que se deveria seguir racionalmente, junto às experiências e circunstâncias históricas. Chega-se assim, e seguindo Hegel, a uma forma de determinações típicas, ideais, aquelas metas que perseguem os sujeitos situados historicamente como seres racionais na modernidade. Trata-se, pois, de encontrar a realidade dos acordos coletivos, institucionais, e em termos de reconhecimento recíproco, indicar onde há e onde não há a efetivação da liberdade social. Segundo Monge, cabe indagar o significado de que distintas práticas constituam juntas, citando, a unidade de uma instituição que serve à satisfação recíproca de propósitos individuais. A reconstrução normativa, então, permite aferir se essas práticas significam padrões de atuação coletiva e quais os conteúdos das categorias ali existentes de obrigação mútua. Nas considerações finais, está finalizando aqui o tempo, o Monge aponta que no mercado teríamos a concorrência em detrimento da cooperação e no campo político uma espécie de apatia. Então, isso realmente se constata. E tais elementos estariam se refletindo em uma atomização e anomia social, a partir das quais se coloca em perigo a própria liberdade social. Observa-se que a reconstrução normativa parte de uma análise histórica e não de uma razão abstrata. Ou seja, a construção da existência de uma liberdade social tem o seu fundamento no real, calcado no respeito mútuo e intersubjetivo. O normativo torna-se, então, universal e é a parte racional da modernidade. A liberdade social, nesse sentido, não é transcendental, mas um padrão para as sociedades modernas. Assim, Monge propõe um modelo de reconstruir o conteúdo e não questionar a racionalidade intersubjetiva. O tipo quase ideal é um modelo prévio, que na reconstrução normativa, no confronto com o real, se atualiza e se transforma em conteúdo, mantendo sempre o modelo da liberdade social. Conceito-chave para incorporar novos conteúdos, a norma é o da crítica, e esta pode ser acionada quando as instituições deixam de efetivar a liberdade social. Entretanto, é importante observar que os valores emergentes são integrados ao modelo de justo através da reconstrução normativa. Sem, contudo, ficar clara a perspectiva de uma mudança na norma do modelo justo, no qual o valor universal da liberdade social compartilhada permanece intocável. Então, basicamente, seria essa a minha comunicação. O tempo esgotou. Estamos abertos, então, à discussão. Certo. Então, muito obrigado pela sua apresentação, Wilson. Vamos ver como proceder. O Jader está aqui, seria... Tá, então vamos diretamente para a segunda apresentação e depois vamos abrir para a discussão. Você, Wilson, fica por aqui perto, né? Que vai ter que responder depois às perguntas. Você pode começar aqui. Tá. É você. Certo. Então, bem-vindo o Jader de Moura Fontenelle. Ele vai apresentar sobre a questão do mínimo existencial em John Rawls. Desde já, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse evento. Desde de manhã eu fiquei sabendo que ele estava lotado e agora à tarde não tem sido diferente. Então eu quero agradecer na pessoa do professor Josivan e de todo o corpo organizacional que tem trabalhado por esse evento e tem lutado para manter a academia pulsante. Bem, pessoal, a minha comunicação hoje está em trazer em poucos pontos a questão do mínimo existencial em John Rawls. John Rawls é um filósofo norte-americano. Ele faleceu em 2002, mas deixou
segundo muitos comentadores, ele fez uma grande revolução na área da filosofia política. Então, se antes você tinha discussões somente na filosofia utilitarista, com John Rawls ele consegue revitalizar todas aquelas discussões que aparentemente estavam mortas, porque só se debatia os grandes filósofos do utilitarismo. Então ele vem com toda uma teoria nova de justiça com base contratualista, de matriz kantiana, teorizando com base em princípios de justiça. Basicamente, a minha discussão hoje é trabalhar um conceito do John Rawls chamado de mínimo existencial. Então, geralmente, quando a gente ouve falar de mínimo existencial em John Rawls, parece que é uma coisa dada, acabada. Mas, desde a sua primeira obra de 1971, você tinha alguns apontamentos do mínimo existencial. Já em 93, que é a segunda obra, o Liberalismo Político, esse conceito muda muito. Então, não foi um dado acabado. Geralmente, quando nós lemos alguma coisa sobre o mínimo existencial, parece que o John Rawls disse aquilo e pronto. Não, ele passou por uma gradação, ele passou por uma evolução, não é? E essa foi o meu incômodo, de mostrar um pouco que, na teoria desse filósofo, essa importante questão, ela mudou, ela progrediu. Para John Rawls, na primeira obra, que foi a de 71, a Teoria da Justiça, a questão da justiça entre gerações submete qualquer teoria ética a testes severos, se não impossíveis. A análise da justiça como equidade ficaria incompleta sem uma discussão dessa importante questão. O problema surge no contexto presente porque ainda permanece aberta a questão de saber se o sistema social como um todo, a economia competitiva de mercado, cercada pelas demais instituições básicas, pode satisfazer os princípios de justiça. A resposta dependerá, segundo ele, obrigatoriamente, pelo menos de certa medida, do nível a ser fixado para o mínimo social. Qual é o mínimo que um ser humano, numa democracia, ele precisa para viver? Os utilitaristas pensaram uma coisa, os contratualistas outra, mas o John Rawls ele começa falando, qual é esse mínimo? Isso é importante. Porque se você define democracia, república de uma certa maneira, esse mínimo vai estar de um jeito ou de outro. Numa ditadura, não precisa de internet, não precisa disso e disso. Num sistema mais liberal, não, ele tem vários direitos, né? Muito bem. Em Teoria da Justiça, que é essa obra mais antiga, de 71, o mínimo social é de responsabilidade do setor de transferências. O funcionamento desse setor leva em conta as necessidades humanas e atribui a elas, essas necessidades, um peso apropriado diante de cada reivindicação. O John Rawls ele fala, no seu segundo princípio da justiça, que as desigualdades elas podem até existir. Podem existir, não é? Mesmo porque não é um sistema perfeito. As desigualdades podem existir desde que elas sejam estabelecidas, as desigualdades, de uma maneira que os menos favorecidos, eles não vivam abaixo desse mínimo. Então, o princípio da diferença, ele faz uma espécie de equidade para que a sociedade está avançando, a economia está melhorando, então você dá um mínimo para os mais pobres, à medida que isso vai aumentando de uma forma equânime. Há uma tributação, às vezes, até maior para que os menos favorecidos, para que as políticas públicas avancem. Então você consegue ter uma sociedade um pouco mais equitativa, aumentando a tributação em uns e melhorando alguns setores, para que os menos favorecidos não vivam no que a gente chamaria hoje abaixo da linha da pobreza. Esse princípio da diferença não exige um mínimo muito alto. A expectativa adequada na aplicação desse princípio da diferença, que eu comentei agora, é que as perspectivas a longo prazo dos menos favorecidos, ou seja, dos mais pobres, se estendam às gerações futuras. Para John Rawls, cada geração deve, além de preservar os ganhos em cultura e civilização e manter intactas as instituições justas que foram estabelecidas, além de poupar a cada período de tempo um montante adequado de capital real. Esse é o princípio da poupança justa e é ele que informa, é ele que define o montante do investimento em escolarização, por exemplo. Com base nele, pode-se estabelecer o nível do mínimo social. Então, nessa obra aqui, o mínimo social, ele tem a preocupação
de ser estabelecido com base no princípio da poupança justa. Hoje nós podemos gastar todos os nossos recursos de uma maneira desesperada, que a gente não sabe se vai viver amanhã, então vamos ver o carpe diem logo hoje, né? Então essa geração, ela pode consumir tudo e dane-se a geração que vem depois? Então ele coloca a questão do princípio da poupança justa. Olha, nós devemos poupar, nós devemos deixar para as gerações futuras condições para que elas continuem o desenvolvimento. Porque senão as próximas gerações vão se perder. Então, no princípio da poupança justa, num cálculo mais objetivo que o John Rawls coloca, é uma maneira de nós cuidarmos melhor dos nossos recursos para que futuramente não falte para as futuras gerações. Então, aqui nessa primeira obra, basicamente, a preocupação dele era estabelecer qual seria esse cálculo do princípio da poupança justa, à medida que nós poupássemos para não... Veja bem, se você tem o seu cartão de crédito, você ganha o seu salário todo mês. Se você não poupa, se você não guarda, os meses vão avançando, você vai se endividando. Você vai se endividando, e muitas partes da sua economia, dos seus recursos, chega um momento que isso vai ser só para juro. Num exemplo bem fácil, bem palpável para nós. Então, o princípio da poupança justa para o John Rawls seria um ponto objetivo para nós definirmos qual seria esse mínimo que as pessoas precisam para sobreviver numa democracia. Para John Rawls, nessa obra, Teoria da Justiça, uma vez estabelecida a taxa da poupança, ou especificada a variação apropriada dos tributos, das taxas, temos um critério. Nessa obra, nós temos um critério para ajustar o nível do mínimo social, que seria a soma de transferências de benefícios propiciados por bens públicos essenciais, deve ser organizada de modo a elevar as expectativas dos menos favorecidos. Ou seja, aqui é o princípio da diferença. De forma compatível com a poupança exigida e com a preservação das liberdades iguais. Ou seja, o princípio da poupança justa, uma vez estabelecido, ela não vai ferir a democracia, ela não vai ferir a igualdade das gerações futuras. Porque se você concentra toda a renda em 5% da população, 3% da população rica e a outra não fica com quase nada, daqui a algumas gerações, essas gerações que virão, elas não vão ter nada de igualdade. Nós vamos falar de princípio de democracia, mas factivelmente falando, elas não vão ter. A economia ficou com tudo, as grandes empresas, os grandes blocos de poder ficaram com tudo. Quando a estrutura básica se apresenta nesse formato, a distribuição resultante ela será justa, ou pelo menos menos injusta, seja qual for a distribuição. Cada pessoa recebe a renda total, salários mais transferências, a que tem direito dentro do sistema público de normas no qual se fundamentam suas expectativas legítimas. Porém, diz o próprio Rawls, visões políticas diferentes equilibram as expectativas de maneiras diferentes e precisamos de critérios para definir esses pesos relativos. O fato é que, em geral, não concordamos com nada de muito substancial quando aceitamos objetivos desse tipo, acrescentando que, em determinadas questões, temos de ponderar os critérios à luz dos fatos gerais da situação. Embora esse seja um conselho prático útil, não expressa uma concepção articulada de justiça. Veja bem, então, determinada posição política, ela vai definir essa poupança, ela vai definir os gastos que podem ser feitos agora, sem nenhuma preocupação de poupança para o futuro. E isso vai prejudicar as outras gerações. E aí ele fala, se a política, se essas correntes de pensamento que são contraditórias, que são rivais umas com as outras, ele fala, nós não temos um consenso. Esses blocos políticos, eles não dialogam.
de maneira que cada um que chega ao poder pode estabelecer o seu próprio mínimo ou seu próprio princípio da poupança justa. E nem sempre, né, para a maioria do povo, aquela definição da política de uma poupança justa, de como as políticas sociais devem ser feitas, vai agradar mais ao povo. Porque isso varia dependendo do grupo político. E aí ele fala, nós não temos, veja o perigo, nós não temos como fazer esse diálogo. E aí fica uma questão aberta. Cada grupo, então, ele pode estabelecer isso. Então, em teoria da justiça, apesar da teoria ser brilhante, nós não temos uma questão metodológica de como nós podemos colocar ela em prática. No liberalismo político, que é a obra que eu vou entrar agora, nós vamos conseguir. O John Rawls ele vai dizer que a gente pode chegar a alguns consensos. Olha, isso parece um pouco distante, mas a obra é de 71. E já em 93 ele consegue elaborar uma teoria da justiça um pouco mais factível para que ele consiga, dentro do mínimo social, do mínimo existencial, dar, dentro da sua obra, para os partidos, para que isso possa ser colocado em prática. Então, no liberalismo político, uma das questões dessa obra está em propiciar uma concepção política de justiça que permita não só a implementação dos princípios de justiça, mas de uma metodologia via razão pública e, sobretudo, que o indivíduo tenha condições para desenvolver-se como cidadão cooperativo na sociedade bem ordenada. No liberalismo político, que é a obra de 93, o Rawls ele começa dizendo o seguinte: olha, nós somos diferentes, nós temos posições morais, religiosas e políticas diferentes, mas nós podemos chegar a um consenso básico. Em que? Na religião? Não. Em que? Na moral? Não. Na política. Como? Numa Constituição, por exemplo. Os princípios de justiça, eles vêm para dar uma base para que os legisladores pudessem trabalhar. Para John Rawls, os cidadãos não possuem capacidades iguais, eles têm, sim, ao menos no grau mínimo essencial, as faculdades morais, intelectuais e físicas que lhes possibilitam ser membros plenamente cooperadores da sociedade ao longo da vida inteira. Em liberalismo político, o mínimo existencial ele passa por um desenvolvimento considerável, que é essa obra de 93. Ele fala que o mínimo existencial deve ser garantido para atender às necessidades básicas de todos os cidadãos, como educação, saúde, lazer. Segundo ponto, o mínimo existencial ele deve alcançar um patamar importante. Ele alcança um patamar importante na teoria constitucional rawlsiana, a saber, ele passa a ser um elemento constitucional essencial. Quando forem elaborar a Constituição, o mínimo existencial tem que estar lá. Ele vai ser um princípio da Constituição. Na obra de 71, ele não era nem princípio assim. Era um conceito dentro da obra do Rawls. Aqui não. Em 93, se for elaborar a Constituição, esse princípio tem que estar lá na Constituição. O povo tem que ter um direito constitucional estabelecido, garantido, para que eles tenham o mínimo para viver em sociedade. Ponto terceiro, o mínimo existencial ele torna-se um princípio que precisa ser efetivado antes dos dois grandes princípios de justiça, que são os princípios das liberdades políticos fundamentais. Nós temos que ter liberdades iguais, o princípio da liberdade, o princípio da igualdade equitativa de oportunidades. Nós temos que ter liberdades, condições iguais de concorrer com os demais. E o princípio da diferença que eu já comentei. O mínimo existencial aqui ele está intrinsecamente ligado à cidadania e à dignidade da pessoa humana. E eu vou já explicar como é que ele está intrinsecamente conectado. Para o professor Tadeu Weber, que é um professor da PUC do Rio Grande do Sul, ele fala, comentando Rawls, que quando do ponto de vista jurídico falamos de um mínimo existencial, estamos tratando de algo ligado à realização dos direitos fundamentais sociais.
que representam a concretização do princípio da igualdade da pessoa humana, que está lá no capítulo 1º, no artigo 1º da Constituição. A ideia que o norteia refere-se à preservação e garantia das condições materiais e exigências mínimas de uma vida digna. Ou seja, o mínimo existencial está alicerçado no direito à vida e na dignidade da pessoa humana. Veja, se o cidadão ele não tem um mínimo para ele sobreviver, ele não vai ter dignidade e ele não vai exercer cidadania. Isso é uma questão muito séria. Porque geralmente se fala, o cidadão tem que ser mais ativo, o cidadão ele tem que ser mais intelectual, se preocupar mais com política. Sim, mas ele não tem nem as condições básicas, como por exemplo de alimentação, de saúde. Então, como é que ele vai evoluir? Em 93, em 93 que eu falo, na obra de 93, o liberalismo político, a questão já é, olha, esse mínimo existencial, ele tem que ser estabelecido, tem que ser garantido. A minha teoria só pode permanecer e algum dia será ser concretizada se o mínimo for estabelecido. Se o mínimo da educação, da saúde, do lazer for estabelecido. Né? Segurança também tem que ser estabelecido. Estabelecer a dignidade da pessoa humana como fundamento constitucional, tal como faz a Constituição brasileira, significa estabelecer a inviolabilidade do ser humano como pressuposto de toda a estrutura jurídica e social, reconhecendo-o como um sujeito de direito, isto é, portador de direitos e deveres. Dignidade esta que precisa ser protegida e promovida. Para o professor Tadeu Weber, os direitos fundamentais, principalmente sociais, são a representação do conteúdo da dignidade e sua concretização nas instituições sociais. E aí o professor Tadeu Weber fala, desse modo, é a partir da dignidade, como fundamento constitucional, que se justifica e até mesmo se impõe o reconhecimento ao direito ao mínimo existencial. Então, se você põe na Constituição, como por exemplo a nossa, o princípio da dignidade da pessoa humana, para você garantir que esse cidadão tem uma vida digna, o mínimo existencial tem que estar garantido, efetivado. Bem, eu vou tratar agora uma espécie de resumo que eu fiz, bem básico, de como isso foi trabalhado no pensamento do John Rawls. Então, há uma evolução do entendimento de Rawls quanto ao mínimo existencial. Em Teoria da Justiça, a obra de 71, o mínimo existencial ele fica dependente da definição de um cálculo objetivo para a poupança justa, pois depende do quanto se deve poupar para não prejudicar as futuras gerações, e ele é efetivado pelo setor de transferências. No liberalismo político, que é uma outra obra, o mínimo existencial ele é um princípio que deve ser efetivado pelo Estado para só depois podermos trabalhar os demais princípios de justiça, a saber, o princípio da liberdade, da igualdade equitativa de oportunidades e o princípio da diferença. Em Teoria da Justiça, o Rawls desenvolveu uma teoria de justiça de cunho universal, sem tanto valor às questões particulares de cada cultura. Em Teoria da Justiça, obra de 71, parece que o Rawls constrói toda aquela obra e, olha, isso aqui pode ser feito em qualquer lugar. A minha teoria ela pode ser colocada em qualquer país. Em liberalismo político, ele reflete e ele vê que não. Ele vai ver que a teoria dele, na obra de 93, ela só pode ser implementada, se for algum dia, na verdade, se for em países de matriz democrática, republicana. Né? Então veja que já tem uma evolução muito significativa. Ele perde essa questão do universalismo. Então, naquela obra de 71, ele desenvolve uma teoria de justiça, mas faltava uma metodologia de como alcançaríamos um consenso básico para um conceito de justiça comum e que pudesse ser praticável. No liberalismo político, o universalismo da teoria de justiça já perdeu muito sua ênfase, sendo possível sua adaptação para culturas que possuíssem uma base comum republicana e democrática, como eu já coloquei.
e através da razão pública, do consenso sobreposto. Essa ideia do consenso sobreposto é uma ideia interessante em Rawls, porque, veja, para nós decidirmos algum ponto, nós temos que buscar um consenso. Só que nós somos tão diferentes, que o consenso, que seria o básico, é muito difícil nós alcançarmos. Ele dá a ideia de um consenso sobreposto, né? Às vezes, algumas teorias, elas devem ser sobrepostas a outras de maneira a cada um renunciar um pouco do que se pensa para nós chegarmos a um consenso. Agora, nem sempre as bases políticas querem renunciar a alguns dos seus pontos para se atingir um consenso. Porque quando nós temos um consenso, é muito mais fácil nós trabalharmos. Concordam? Um consenso ainda que básico, ainda que político, na teoria do Rawls. No liberalismo político, é o princípio do mínimo... No liberalismo político, o princípio do mínimo existencial é um elemento constitucional essencial, logo, imprescindível para a Constituição a ser adotada, e está intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e ao princípio da cidadania. Bem, pessoal, desde já, muito obrigado pela atenção.